Resumir alguns pontos das revoluções inglesas e do iluminismo, principalmente para o pessoal do oitavo ano aí no volume um. Então, vamos lá, né? Em primeiro lugar, a gente tem que ter muito claro o que são as revoluções burguesas. E para a gente ter claro o que são as revoluções burguesas, a gente precisa saber quem são os burgueses, o que é a burguesia, aquele grupo que vai surgir no final do feudalismo, no começo da Idade Moderna, final da Idade Média, né? Quando o feudalismo está entrando em crise. Você lembra que na produção de excedentes, com a sedentarização dos bárbaros, alguns artesãos eles saíram para as feiras comerciais medievais para vender os excedentes dos feudos e alguns deles não voltavam mais, né? Alguns deles foram morar nas cidades com muralhas em voltas que eram chamadas de burgos. Daí o nome burguês ou burguesia. Mas não era todo mundo que queria sair do feudo quando as condições foram propícias para isso? Não, né? As pessoas que tinham funções rurais não teriam muito o que fazer nos centros urbanos. Mas aquelas pessoas que tinham função que servia tanto no campo como na cidade, os artesãos, marceneiros, sapateiros, alfaiates, ferreiros, esses sim. E aí eles se reuniram em guildas ou corporações de ofício, onde eles combinavam preço para quem ensinar, e muitos destes grupos foram enriquecendo, a ponto de que burguesia virou sinônimo de camada social de ricos comerciantes. E estes ricos comerciantes acabaram tendo influência política, poder político, a ponto de querer fazer uma aliança com os reis no século XVI, que virou até um rap que a gente cantou lá no ano passado, ou quando a gente estudava o começo da Idade Moderna, a aliança em que a burguesia financiava, patrocinava exércitos mercenários para os reis, em troca de que os reis unificassem moedas e leis, diluindo, enfraquecendo o feudalismo, porque atrapalhava a burguesia o sistema feudal. Já imaginou você ser comerciante? Em cada região que você vai tem um sistema de pesos e medidas diferentes, uma moeda diferente, não é bom, né, para planejar os negócios. Então, até o século XVI, a burguesia era aliada dos reis para unificar moedas e leis. Mas os reis não eram otários, eles queriam exércitos mercenários. Só que isso é até o século XVI. Século XVII, mais ou menos, século XVIII, os reis começam a usar estes exércitos mercenários contra a própria burguesia. A gente brinca, imagina que você dá um par de chinelos bonitinhos para proteger os pezinhos da sua mamãe e a sua mãe usa esse chinelo para te bater. Você vai se sentir muito traído, não é? Foi como a burguesia se sentiu. A burguesia falou: caramba, rei, a gente financiou um exército e agora você usa um exército contra a gente. A burguesia queria poder falar em latim, não queria mais o poder absoluto dos reis. Então, vai querer o parlamentarismo ao invés do absolutismo. E este processo começa na Inglaterra, certo? Muito bem. Na Inglaterra temos uma família muito poderosa, uma família que mandava em Tudor, a dinastia Tudor do rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII, você vai lembrar lá do absolutismo, é aquele rei que queria se casar com a amante e o Papa proibiu. E ele era tão absolutista que ele falou assim: não pode pela Igreja Católica, eu crio uma nova. E ele criou a Igreja Anglicana. Ele tinha tido 10 filhas e na época o poder só podia passar de pai para filho. Ele falou: não tem problema,
eu passo para minha filha Elizabeth I. E esta Elizabeth I também foi muito de poder firme, absolutista, mas ela até tinha alguma negociação com o parlamento. Pequena, mas tinha. Após a morte da Elizabeth I, quem assumiu vai ser o primo dela, o Jaime I. E este vai ser decapitado pela burguesia, né? Junto com Carlos I também. E aí o que acontece com a decapitação dos reis? Quem assume é o burguês Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, líder da burguesia, vai assumir e vai fortalecer a marinha inglesa com um ato chamado Atos de Navegação. Todo mundo sabe que a Inglaterra é uma grande ilha e precisa ter uma marinha forte. E para ter esta marinha forte, Cromwell teve uma ideia. Falou, olha, quem quiser comercializar com a Inglaterra vai precisar contratar os navios ingleses. China, quer vender chá para a Inglaterra? Só com navios ingleses. Portugal, quer vender vinhos para a Inglaterra? Só se usar navios ingleses. França, quer vender perfumes para a Inglaterra? Só se usar navios ingleses. E não é que este decreto, esses atos de navegação, fez com que a marinha inglesa ficasse muito forte. Após a morte do Oliver Cromwell, houve um vácuo de poder. E aí a burguesia achou melhor pedir para o rei voltar. Mas como que o rei ia voltar se ele tinha sido decapitado? Então, o parente mais próximo do rei decapitado era o Guilherme de Orange. O Guilherme Laranja vai entrar de laranja no poder. E aí a burguesia vai assinar um acordo com ele chamado Bill of Rights, a Declaração dos Direitos. Ó, quase que eu tô que nem o rei perdendo a cabeça aqui. E o parlamento acaba virando o grande símbolo da burguesia, da Inglaterra. Quando alguém viaja para o Rio de Janeiro, traz como lembrancinha, né, um Cristo Redentor. Quando alguém viaja para a França, traz a Torre Eiffel. Quando alguém viaja para a Inglaterra, costuma trazer uma miniatura do parlamento com o Big Ben ali, né? Por quê? Porque esta negociação que o rei faz com o primeiro-ministro, com o parlamento, virou o grande símbolo da Inglaterra. O rei só toma decisões negociando com os parlamentares. E este virou o grande símbolo das revoluções inglesas da Inglaterra. Foi a primeira vez que a burguesia foi atendida, e eles têm uma monarquia, mas uma monarquia que só funciona se negociar junto com o parlamento, sendo ouvida pelos burgueses, certo? A gente ainda vai estudar a Revolução Francesa, que vai derrubar o rei e vai colocar uma república no lugar, não uma monarquia. Mas aguardem cenas dos próximos capítulos, tá bom? Tudo isso está dentro de uma mentalidade chamada iluminismo, que é o outro capítulo. Então, vamos ver. O iluminismo é a mentalidade do século XVIII. Professor, quando você fala século, não consigo imaginar que ano é. Gente, um século tem 100 anos, né? Então, se você pensar em século XVIII, tem que ser 18 vezes 100 o último ano desse século. 18 vezes 100... Professor, eu sou ruim de matemática. Gente, qualquer número vezes 100 é só pôr 00 no final. 1 vezes 100 é 100, né? 1 com 00 no final. 18 vezes 100 é 1800. 1800 é o último ano do século XVIII. Então, o século XVIII é 1701 até 1800. Esses pensadores que usavam perucas em volta da cabeça, né? Deixa eu até pôr minha cabeça que não vai dar muito certo, né? Eles acreditavam que o cérebro, que o raciocínio humano era uma grande obra de arte, e toda obra de arte precisa de uma moldura em volta. Eles diziam que eles estavam tendo a luz do raciocínio contra as trevas da ignorância.
e que a burguesia deveria vencer o absolutismo, o parlamentarismo deveria vencer o absolutismo. E aí eles se baseavam nos ideais da liberté, igualité, fraternité. Liberdade, azul da cor do céu, voar, voar, subir, subir. Igualdade, o branco da paz. A fraternidade, o vermelho do sangue, que mostra que todos somos irmãos e humanos. Contra o antigo regime. O antigo regime não é aquele que eu comecei na segunda e desisti na quarta, não. Antigo regime é a expressão que se usa para quando tem um rei mandão que acredita que o importante é só acumular ouro e prata e que tudo que acontece é porque Deus quer. Absolutismo, mercantilismo e teocentrismo. E eles falam, olha, isso daqui é coisa de quem vive nas trevas. Não, a gente veio trazer a luz do saber contra isso. E se lá no antigo regime existiam alguns pensadores para defender, lembram Maquiavel, né? Que falava, o rei pode ser cruel, pode ser malvado, porque os fins justificariam os meios, né? Apesar de que ele nunca falou essa frase. Mas, enfim, se existia toda uma justificativa para ter reis absolutistas, aqui nós vamos ter pensadores contrários ao absolutismo. Nós vamos ter o Montesquieu que fala, olha, para não ter rei mandão, a gente precisa ter 3 formas de poder: executivo, legislativo, judiciário, exercidos por 3 grupos de pessoas diferentes. Para você lembrar, olha os 3 montes de poder que eu fiz, olha os montes que eu fiz. Já o Rousseau falava assim, não, para não ter ninguém mandando muito, a gente tem que deixar o poder para a maioria, para a população. A população russa é uma das maiores do mundo. Já o Voltaire falava assim, não, para não ter um rei mandão, a gente só pode deixar os mais sábios governarem. Vou ter que ser sábio se eu quiser governar. O Adam Smith falava assim, olha, para a economia não ser baseada no ouro e na prata, no mercado, a gente tem que deixar a livre concorrência. A competição vai fazer a economia ser regulada. É só você lembrar que o Adam Sandler e o Will Smith competem por Oscars, né? O Quesné, ele falava assim, ó, a grande fonte da economia é a agricultura, é a natureza. Quer dinheiro? Tá na natureza, né? Já o Diderot e o D'Alembert, eles falavam, olha, a gente não pode acreditar que o conhecimento está só com os padres. O conhecimento tem que estar à disposição de qualquer pessoa, e eles inventaram a enciclopédia, volumes em ordem alfabética onde estaria o conhecimento da humanidade. Como os livros eram com páginas muito grossas, você tinha que dar lamber o Diderot para virar a página. Deixa eu tirar a minha cabeça daqui. Já no despotismo esclarecido, os reis absolutistas perceberam que o seu poder estava para ser derrubado. E alguns reis fizeram de conta que estavam adotando alguns princípios iluministas, meio naquela ideia, olha, é melhor perder alguns privilégios do que perder o poder inteiro. É melhor perder os anéis do que os dedos, tá? Então, concederam alguns favores para os iluministas, como ceder uma sala do palácio para transformar numa biblioteca pública, abrir um jardim do palácio para visitação, até ceder um pouquinho alguma lei que fosse muito absolutista, mas isso foi apenas uma maquiagem temporária. Chama-se despotismo, né, absolutismo, e esclarecido, uma pequena mudança. Um representante desse despotismo esclarecido no absolutismo português é um cara chamado Marquês de Pombal, tá bom? Muito bem. Espero que este vídeo tenha ajudado a dar uma visão geral aí destes pontos que estão no volume 1 sobre, então, as revoluções inglesas e o iluminismo. Até a próxima, pessoal!